Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui com um assunto muito interessante para estudarmos juntos. Aquele assunto sobre o que contamina o homem. É o que entra, é o que sai, é um assunto bastante polêmico e a origem está aqui em Mateus 15. Eu vou ler o texto aqui para vocês e estarei explicando, porque realmente é um texto bem polêmico. Então vamos lá, Mateus capítulo 15 e o versículo 11. Diz assim: Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O que Jesus quis dizer exatamente com essas palavras? Será que ele estava falando que a gente pode comer de tudo? Ele estava anulando aqui a lei dos animais limpos e imundos, ou ele quis dizer outra coisa? Para explicar esse versículo para vocês, eu quero ler outro versículo complementar que está aqui, para outro versículo que vai nos ajudar a facilitar o entendimento desse versículo, de Mateus 15. Eu quero ler aqui com vocês também, Mateus 23, e o versículo 25 e 26. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus. Porque o debate de Jesus ali estava sendo com os escribas e fariseus, no capítulo 15 também. Aí aqui ele continua falando, em relação aos escribas e fariseus. Ele diz assim, versículo 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, gente, nesse versículo aqui de Mateus 23, nós podemos ver que Jesus ele não era contra os princípios da limpeza. Ele não era contra limpar um copo, limpar um prato, lavar as mãos. Não, Jesus falou claramente: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, o debate, o que Jesus discordava, era do fariseu que limpava o exterior, mas por dentro ele estava sujo. Era isso que Jesus ele era contra. Também, da mesma forma, no capítulo 15, Jesus ele repreendeu os fariseus. Por quê? Porque eles seguiam a tradição, mas não observavam a lei de Deus. Por isso Jesus ele repreendeu os fariseus, mas não que ele era contra a limpeza, contra limpar as mãos, contra limpar o copo. Aqui no versículo 26 do capítulo 23 está claramente: limpa o interior do copo e também o exterior. Então Jesus ele quer uma limpeza total e não como a dos fariseus. Foi isso que Jesus por isso que Jesus repreendeu os escribas e fariseus lá do capítulo 15 e falou que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai. Então o que Jesus ele quis dizer com isso era o seguinte: o que contamina o homem é o que sai, ou seja, as palavras. Quando você fala alguma coisa incentivando a pessoa a pecar contra Deus, então você está contaminando a pessoa, incentivando a idolatria, incentivando o homicídio, a prostituição, então você está contaminando o outro. Foi isso que Jesus quis dizer. E quando ele falou que o que entra pela boca não contamina o homem, ele quis dizer o seguinte, que realmente o que entra pela boca não contamina, mas revela se você está contaminado. Então, o que você come, ele não vai diretamente influenciar o seu coração, porque Jesus ele estava explicando sobre a pureza do coração. E o que você come não vai direto para o seu coração, vai para o ventre. Mas o que você come revela como está o seu coração. Então, podemos concluir que o que entra
pela boca não contamina o homem, mas revela se você está ou não contaminado. Um grande abraço e até a próxima.